Gente, vamos continuar então aqui o que a gente estava falando. E só para retomar, ficou faltando uma definição doutrinária dessas causas, com causa. A doutrina chama de causas ou de concausas, né? Só alguma nomenclatura para vocês terem aí. A causa ela é dependente quando ela está na linha de desdobramento previsível e esperado da conduta. Então, quando eu digo que uma causa depende daquela conduta, ela está nessa linha de desdobramento e ela é vinculada diretamente a ela. Quando ela é independente, ela não está, né, evidentemente, na linha de desdobramento previsível dessa conduta. Essa dependência, então dependente ou independente, ela pode ocorrer também de três formas. Ela pode ser pré-existente, ela pode ser concomitante, ou ela pode ser posterior, né, ou superveniente. Se ela for pré-existente, a causa ela é anterior à conduta, evidentemente. Se ela for concomitante, ela ocorre juntamente com a conduta. Se ela for superveniente, ela é posterior à conduta, certo? Só termos mais técnicos aí que utilizam. Ela é relativamente independente quando o resultado ele precisa de alguma associação com a conduta para que ele ocorra. Então, quer dizer, se a ambulância não tivesse no cruzamento, o cara do racha não teria pego ela, certo? Agora, se o racha teria provocado um resultado determinado, independentemente da ambulância, né? Ela seria absolutamente independente, ela não dependeria dessa causa originária. Ela geraria o resultado de qualquer maneira, tá? Então, só para relativamente independente, absolutamente independente, dependente, independente, pré-existente, concomitante, superveniente. Todas essas definições aí que vocês já estão cansados de ouvir, tá? Sobre as principais teorias da causalidade, é mais ou menos isso. Vou falar com vocês agora sobre aquilo que a gente chama, o que a doutrina chama, de teoria da imputação objetiva, que é uma teoria de imputação de resultado. Ela muda um pouco as coisas. Qual que é a lógica aqui até então? Quando eu estou falando de causalidade, estou falando de causa e efeito, estou falando de uma causa que tenha dado origem a um determinado resultado. A teoria da imputação objetiva ela muda um pouco a lógica das coisas. Ela está dentro da tipicidade, tá? Dentro da tipicidade, mas ela muda um pouco a lógica das coisas. Por quê? Eu falo de imputação de resultado e não mais de causalidade. Então, a teoria da imputação objetiva é uma teoria de imputação do resultado ao agente. Eu pego o resultado, aquele resultado que já ocorreu, e vejo se esse resultado pode ser penalmente relevante, se ele é penalmente relevante e se ele pode ser atribuído a alguém a título de imputação penal. Eu não estou mais preocupado com a conduta do agente e com o resultado que aquela conduta gera. Eu pego o resultado e faço o caminho contrário. Eu não parto mais da conduta para o resultado, eu parto do resultado para a conduta. Ele inverte um pouco a lógica. Como que isso é feito? Através de alguns critérios. Quem é responsável por elaborar essa teoria é Roxin, tá? Ela é elaborada por ele no direito penal em 1970, mais ou menos. E ele estabelece alguns critérios, tá? Imputação objetiva. E ele estabelece alguns critérios para que eu determine se eu posso imputar um resultado a alguém ou não. Ele estabelece essencialmente três critérios para eu determinar se eu posso ter imputação penal. Ele passa a dizer, então, que para que eu possa imputar um resultado penalmente relevante a alguém, eu preciso preencher esses três critérios. Então, a conduta do agente, ela precisa criar um risco juridicamente relevante, primeiro de tudo. Então, quando eu pratico uma conduta, essa conduta precisa criar um risco juridicamente relevante. O que é um risco juridicamente relevante? É um risco que gere reflexos ou impactos jurídicos. Vejam, a gente vive num mundo moderno, a gente vive naquilo que a gente chama de sociedade de risco, já devem ter ouvido essa expressão, né? Então, a convivência em sociedade, tal como ela é hoje, ela é naturalmente arriscada, certo? Só que eu tenho riscos irrelevantes e riscos relevantes do ponto de vista jurídico. Para que eu possa imputar alguma coisa a alguém, primeiro de tudo, esse risco precisa ser juridicamente relevante. Riscos irrelevantes ou socialmente aceitos não importam, certo? Por exemplo,
O trânsito, acho que é o melhor exemplo de risco socialmente aceitável. Dirigir é uma atividade arriscada por natureza, ok? Conduzir um carro é arriscado por natureza, mas é um risco socialmente aceito, é um risco socialmente tolerado. A sociedade tolera isso. O que a sociedade não tolera? Condutas que extrapolem aquele limite previamente estabelecido. Então, condutas que infringem a legislação de trânsito, por exemplo, são condutas consideradas proibidas, elas são consideradas geradoras de um risco proibido. Então, dirigir em alta velocidade, dirigir embriagado, dirigir fora das determinações do Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo. Tá? Então, voltando ao risco, ele precisa ser, em primeiro lugar, juridicamente relevante e, em segundo lugar, proibido. Juridicamente relevante e proibido. Por quê? Porque se o risco é permitido, se ele é socialmente aceito, se ele é lícito, ele não pode justificar uma imputação penal. Certo? Então, se eu estou dirigindo um carro a 60 km por hora, numa via que é 60 km por hora, cumprindo com todos os deveres de cuidado, e de repente atravessa uma pessoa na minha frente, eu atropelo ela e mato ela, eu causei um resultado de morte? Causei. Por uma teoria causalista, eu responderia por aquilo? Responderia. A partir da teoria da imputação objetiva, a minha conduta criou um risco juridicamente proibido a ocorrência do resultado? Não. Estava dirigindo dentro dos parâmetros de velocidade, dentro das normas de trânsito, e a pessoa pulou na minha frente, essencialmente. Atropelei ela morreu? Morreu. Mas veja, faz sentido que eu seja punido por isso? Lembra que eu falei lá no início da aula que o direito penal não pode te punir por condutas que são absolutamente imprevisíveis? Né? Então, essa imprevisibilidade exclui a criação de um risco juridicamente proibido, certo? Então, esse aqui passa a ser o cerne da sua imputação penal. A teoria da imputação objetiva ela muda algumas coisas na teoria do direito clássica, por quê? Até então, o que mais importava era a ação humana, era a conduta humana. Lembram? Sai da conduta, vou para o resultado, etc. e tal. Ela muda um pouco a lógica das coisas e eu começo a questionar, a perguntar, a avaliar se eu posso imputar aquele resultado. Então, é uma teoria de imputação de resultado e, com isso, a avaliação passa a ser muito mais sobre a tipicidade do que sobre a conduta. A conduta acaba sendo um elemento acessório, mas não é mais o centro de gravidade da teoria do delito. Tá? Se a relação é meramente causalidade, qual que é o centro? É a minha conduta, porque senão sem ela não tem resultado. Aqui, a conduta continua sendo relevante, porque é ela que cria ou não um risco proibido, mas eu agrego elementos normativos que permitem que eu tenha uma maior segurança da imputação penal. Para que isso serve? Para excluir do âmbito de imputação do direito penal condutas que não sejam relevantes, condutas que não sejam pertinentes para ele. Encontros fortuitos, acidentes ou coisas que são absolutamente incontroláveis, ficam de fora disso aqui. É um critério mais seguro de imputação. Por mais que... mas você fala, pô, mas eu não preciso disso para saber se uma pessoa matou a outra. Não, mas para situações mais complexas, essa teoria pode fornecer respostas melhores. Especialmente quando você tem um crime complexo que ocorre em várias etapas e quando o resultado do crime está muito distante da conduta que deu origem a ele. Né? Então, isso é muito comum em crime econômico, por exemplo, lavar dinheiro, etc. E tal. Você vai passar, imagina que eu esteja lavando dinheiro, esteja passando dinheiro em várias contas, em offshores, em empresas situadas fora do país, etc. E tal. É muito mais difícil eu conseguir estabelecer um nexo claro de causalidade entre o resultado e a conduta. Né? Então, ela auxilia muito nesse tipo de coisa. Mas esse critério do risco, ele não é o único critério relevante para determinar a imputação penal. Eu tenho mais dois, mas antes disso eu preciso entender alguns parâmetros que integram esse risco proibido. Então, como é que eu sei quando um risco é proibido ou permitido? Isso não está escrito em nenhum lugar, eu não tenho um rol taxativo de riscos permitidos ou proibidos. Eu tenho parâmetros mínimos para indicar. Então, vejam, se a minha conduta ela é conforme a lei, por exemplo, se eu ajo dentro daquilo que a lei estabelece, meu risco é permitido, certo? Porque a lei estabelece práticas lícitas. Então, se eu estou agindo conforme a lei, eu não posso ser penalmente responsabilizado por algo que não vai de encontro à lei. Então, esse é um primeiro parâmetro que a gente tem de estabelecimento de risco. Atos normativos em geral, decreto, portaria, resolução, etc. Se a minha conduta está autorizada por algum desses atos, também não faz sentido que eu incida num risco proibido. Regras técnico-profissionais. Se a conduta que eu pratiquei está abarcada ou está de acordo com as orientações técnicas da minha profissão, eu também estou dentro de um âmbito de risco permitido e não proibido. Vou dar um exemplo concreto. O cirurgião plástico, ele pratica lesão corporal, objetivamente falando. Puramente, do ponto de vista exclusivamente causal, ele praticaria lesão corporal. Mas é evidente que esse risco que ele está criando, ele não é juridicamente proibido. E aí você tem várias respostas para isso. Ele pode não ser juridicamente proibido, porque ele está seguindo as regras técnico-profissionais, então ele é um risco socialmente aceito.
Ou então porque estaria dentro do âmbito de autorresponsabilidade da vítima. A vítima disse que queria se colocar nessa situação, o consentimento da vítima. Você tem vários jeitos de tentar responder essa pergunta, mas a imputação objetiva serve também para isso. Poderia usar isso como parâmetro também. Mesma história da tatuagem, né? A tatuagem é uma lesão corporal. Você tem uma série de, né, agulhadas na pele. Então, isso poderia ser relevante do ponto de vista penal se você pensasse exclusivamente numa perspectiva causal. Daí a importância de se ter um juízo normativo que integra essa imputação penal. Mas vejam que, quando eu falo da importância do juízo normativo, tem muita gente que acha, mas a teoria da imputação objetiva, então, não tem causalidade, ou não tem nexo de causalidade. E não é isso. A questão é que esse nexo de causalidade ele é aprimorado. O nexo de causalidade ele é um dos critérios, dos elementos da imputação objetiva. Ele é um pressuposto da imputação objetiva, porque se eu estou imputando um resultado a alguém, eu tenho que ter uma relação, um link entre essas duas coisas. Só que esse link não é tudo para determinar se há ou não crime, eu preciso de alguns critérios adicionais, e esses são alguns deles. Diga. Esse contraponto aí da teoria da imputação objetiva é porque, só para ver se estou entendendo exatamente, né? Como na conduta criminosa eu tenho que levar em consideração a intenção, o dolo ou a culpa, acho que a teoria do risco da imputação objetiva seria para meio que fugir um pouco desses dois requisitos. Né? Eu imputo o crime a uma pessoa que, mesmo não tendo a intenção específica ou o dolo específico ou a culpa, eu imputo uma conduta criminosa a ela, pelos danos que ela causou. Por exemplo, no caso de um acidente de trânsito mesmo. Posso só fazer um parênteses? O raciocínio está certo, mas a conclusão não. É exatamente o inverso. É porque eu não acabei não tendo espaço para escrever aqui, mas só para você entender. A tipicidade, como critério, como categoria do delito, ela está assim. Deixa eu fazer uma coisa menor aqui. Tipicidade. Eu tenho objetivo e subjetivo. Dolo e culpa estão aqui, ó. Na tipicidade subjetiva. A imputação objetiva está aqui, como o próprio nome já fala. Eu estou discutindo se há tipicidade objetiva. A ideia é exatamente o contrário, é delimitar melhor, é restringir mais o âmbito de imputação penal. Por quê? Se eu não tiver isso aqui, tudo, eu nem continuo. Percebe? Se eu não consigo justificar uma imputação do ponto de vista objetivo, não me interessa o que a gente queria. Não me interessa se ele quis ou não o resultado, se ele assumiu o risco, se ele agiu de maneira imprudente. Isso tudo não me interessa. O que me interessa, primeiro, se eu consigo estabelecer esse parâmetro aqui. Se eu não tenho esses critérios, eu não tenho crime. Segundo a teoria da imputação objetiva. Tá? Então a ideia é delimitar melhor a imputação penal. E aí, mas vamos imaginar que eu tenho isso aqui tudo. Ele criou o risco proibido, o risco se realizou no resultado, está dentro do âmbito de proteção da norma, então eu tenho tipicidade objetiva. Bom, agora eu vou ver se ele queria ou não aquilo. Percebe? A ideia é permitir que haja uma análise mais isenta e mais objetiva mesmo, e mais... porque qual que é o problema do dolo e da culpa? É muito difícil você provar isso. Como é que você vai saber o que o cara estava pensando? Como é que a intenção dele, quando ele praticou aquela conduta, pode ser um fundamento seguro de responsabilização penal? Percebe? É daí que vem essa colocação. Então, quanto mais eu conseguir fazer isso de maneira objetiva, com parâmetros claros e bem definidos, menos arbitrário fica e menos eu puno as pessoas por coisas inevitáveis ou por coisas fortuitas. Entende? Então, o contexto da imputação objetiva é esse aqui. Ela está dentro da teoria do delito aqui dentro. Tá? Se eu tiver isso aqui, eu vejo se eu tenho dolo e culpa. Se eu não tiver, eu nem continuo. Esclareci sua dúvida? Então, é mais ou menos essa ideia. Essa é uma teoria mais moderna, isso aqui no Brasil. Tem muitos autores que falam sobre isso, mas a jurisprudência é quase zero a respeito. Os juízes não sabem trabalhar com isso, não analisam isso tão bem. Estou dando para vocês porque é uma teoria mais moderna e tem... Na verdade, o que acontece é uma coisa que eu estava imaginando que seria algo como aquele crime préter-doloso, ou eu esqueci o outro termo que também se confunde um pouco, né? Desculpa, na verdade não é préter-doloso, é do... Nossa, préter-doloso é dolo no antecedente e culpa no consequente. Eu estou confundindo os termos. Crime qualificado pelo resultado. Isso é um préter-doloso. Quando a pessoa dirige embriagada, ela assume o risco. Esse é o termo. Dolo eventual. Dolo eventual. Dolo eventual. Eu acho que existe uma confusão quando eles aplicam esse tipo de imputação objetiva, não é? E acaba desembocando no dolo eventual. Na verdade, são coisas totalmente distintas. São coisas distintas, porque o que acontece? Quando você... Vejam os critérios que eu estava dando para vocês. Eu não terminei, mas vejam o seguinte. Alguns critérios para você ver se o risco é proibido ou não. Lei ou ato normativo, regra técnico-profissional
e um dever geral de cautela, né? Que aí diz respeito com a previsibilidade e a suportabilidade de uma determinada conduta. Vocês lembram de ter visto alguma coisa parecida com isso em algum lugar? Na culpa. Na culpa. O que é culpa? Qualquer tipo de culpa. Quais são os requisitos de culpa? Previsibilidade. Não, isso são tipos de culpa. Modalidades de culpa, negligência, imprudência e imperícia. Mas quais são os requisitos da culpa enquanto tipo subjetivo? Né? Previsibilidade objetiva de um resultado danoso, ocorrência desse resultado e nexo de causalidade. Será que isso aqui não está aqui, de alguma forma? Você acaba, por meio da teoria da imputação objetiva, você estabelece parâmetros mais objetivos para a determinação da culpa. Pensem no delito como uma coisa progressiva. Vejam, todo delito culposo antes foi um delito doloso. Perdão, desculpa. Todo delito doloso antes foi um delito culposo. Não foi? Necessariamente? Pensa o seguinte. O que é culpa? Eu tenho que ter a previsibilidade objetiva de um resultado, certo? Um nexo de causalidade entre a minha conduta e ele e a ocorrência efetiva desse resultado, né? Para que eu tenha a concretização dessa culpa. Se eu exacerbo essas violações, eu vou desembocar no dolo, direto ou eventual, de um jeito ou de outro. Nas concepções clássicas, o que é dolo? Conhecimento mais vontade. Dolo direto, eu quero o resultado. Dolo eventual, eu assumo o risco da produção do resultado ou sou indiferente à produção do resultado. Por que o dolo eventual é tão próximo da culpa consciente? Porque na culpa consciente, eu, de alguma forma, contemplo a ocorrência daquele resultado. A grande diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente é que no dolo eventual, eu prevejo, pode ser que o resultado aconteça, mas tudo bem, eu sou indiferente a ele. Então eu prevejo que ele pode acontecer, mas o que muda é a minha postura com relação a ele, eu sou indiferente a ele. Na culpa consciente, eu prevejo que ele pode acontecer, que ele não vai acontecer. Olha como é tênue isso, e olha como isso é inseguro em alguma medida. Quer dizer, eu pratico a mesma conduta, mas se eu acho uma coisa ou acho outra, a pena é de 6 a 20 anos no homicídio doloso ou de 1 a 3 anos no homicídio culposo. Entendeu? Então, mas veja como é uma escalada progressiva. Todo crime tem como pressuposto isso. Se eu não descumpro uma norma objetiva de cuidado, se eu não causo um resultado danoso, naturalístico ou normativo, eu não tenho crime. Sob algum ponto de vista, sob algum parâmetro mínimo. Então, necessariamente eu vou partir de uma coisa para avançar para outra. A imputação objetiva, de alguma forma, contempla os requisitos da culpa. Então, quando eu trago isso para cá, eu, de alguma forma, Isso é uma construção mais moderna. Tradicionalmente ainda se entende como dolo e culpa aqui imputação objetiva, outras coisas, atividade objetiva propriamente dita. Mas quando eu estou nesse contexto aqui, dessa forma, eu de alguma forma estou trabalhando no aspecto objetivo com uma reformulação, com uma modificação dos conceitos da culpa. Mas como eu estou fazendo isso? De maneira um pouco mais precisa. Por quê? Lei ou ato normativo, critérios técnico-profissionais. Mas o dever geral de cautela, ele continua sendo muito abstrato. Sim, mas quando você trabalha com conceitos de previsibilidade e suportabilidade, isso fica um pouco mais plausível. Por quê? Quanto mais imprevisível for a conduta, em tese, mais distante eu estou da imputação penal. Porque não faz sentido eu punir alguém por algo que era completamente inevitável ou inimaginável. Mas só esse parâmetro não é o bastante. Então eu vou combinar ele com um parâmetro de suportabilidade. Quer dizer, como é que a sociedade vai aceitar essa conduta? Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu estou andando na rua a 100 km por hora dirigindo meu carro. De repente pula uma pessoa na minha frente, eu atropelo e mato essa pessoa. Era previsível que isso acontecesse? Não vou responder por isso. A gente já falou sobre esse exemplo aqui. Agora imagina que eu estou na mesma situação, cumprindo com todos os meus deveres de cuidado, dirigindo certinho e tal. E passa uma bola na minha frente. E eu falo, bom, dane-se, eu estou aqui cumprindo as regras de cuidado, eu vou seguir. Logo depois aparece uma criança, eu atropelo e mato a criança. Eu respondo por isso ou não? Me parece que sim. Por quê? Apesar de eu estar respeitando as regras técnicas, as regras de trânsito, eu não fui coerente, eu não fui condizente com o dever geral de cautela, que é exigido de mim. Por quê? Porque é previsível que venha uma criança atrás de uma bola. Isso é previsível. E veja, é suportável que eu tenha que reduzir a minha velocidade ou redobrar o meu cuidado para evitar um acidente desse. Não é suportável que eu, sob o argumento de que
a conduta foi absolutamente imprevisível, sob o argumento de que eu estou cumprindo as normas de trânsito, eu continuo conduzindo meu carro na mesma velocidade. Mesmo sabendo que pode ser que venha uma criança ali. Percebe como isso de alguma forma fica um pouco mais tangível e mais concreto? Você consegue trabalhar com isso. O critério aqui de dever geral de cautela é o critério do homem prudente, mas o homem prudente é uma coisa muito abstrata e muito subjetiva. O que se tenta fazer aqui com isso, com esses elementos de previsibilidade e suportabilidade, é criar uma coisa um pouco mais concreta, mais clara para definir. Vamos imaginar que... Tem vários exemplos que a gente pode dar para isso. Mas vamos imaginar que eu estou conduzindo meu carro na mesma via, só que agora eu não estou a 60 km por hora, eu estou a 120 km por hora. Na calçada tem uma senhora de idade, ela toma um susto com o meu carro, infarta e morre. Eu respondo por esse crime? Por uma teoria de causalidade, sim. Para a teoria da adaptação objetiva, eu respondo por esse crime? Não. Eu poderia não responder por isso por várias formas. Mas a principal delas é... Quando eu estou dirigindo o meu carro com alta velocidade, eu estou criando um risco de matar alguém atropelado. Eu não estou criando um risco de matar alguém de susto, de matar alguém de infarto. Ou eu poderia dizer que ela morreu de infarto porque ela tinha uma condição prévia de coração. Eu não tinha conhecimento dessa condição prévia. Como é que eu vou ser responsável por isso? Como é que eu vou responder por isso? Então, a ideia aqui é criar alguns critérios um pouco mais concretos de imputação de resultado, ainda do ponto de vista objetivo. Ainda falando sobre risco proibido, sobre como determinar se o risco é proibido ou não. Eu tenho um parâmetro geral de aceitação das normas colocadas, das normas postas. Então, vejam, eu tenho as normas de trânsito, eu tenho as normas administrativas, tenho as leis, etc. e tal. Eu posso, então, e essas leis são todas obrigatórias, cogentes, todo mundo tem a obrigação de cumprir elas e tal. Então, eu posso presumir, de alguma forma, que as pessoas vão cumprir essas normas, as leis, certo? Eu não sou obrigado, por conta disso, a andar o tempo todo alerta, com receio de que alguém descumpra aquilo. Fala, meu Deus, mas se alguém descumprir e eu causar alguma coisa, eu posso responder por isso penalmente. Eu não sou obrigado a fazer isso, porque eu posso presumir que as pessoas vão cumprir com as leis e com as normas que são estabelecidas, certo? Então, se eu estou dirigindo meu carro e eu estou passando no farol verde, eu posso presumir que ninguém vai furar o farol vermelho e vai bater em mim. Ou eu posso presumir que ninguém vai passar na minha frente e eu vou bater na pessoa. De alguma forma. Isso é um princípio muito utilizado no trânsito, mas também é um outro parâmetro que serve para fora dele para eu imaginar que as pessoas vão cumprir com as obrigações dela. Imagina, por exemplo, que eu tenha uma empresa e que um funcionário meu pratique algum tipo de crime. Ou ele não tome o cuidado devido, ou ele... imagina que ele não apertou a máquina como deveria e uma peça se soltou, bateu na cabeça de outro funcionário e matou ele. Ele descumpriu o dever objetivo de cuidado dele. Ah, mas você que contratou ele, você que é o responsável por ele, você que... Isso tem um outro... Isso pode acontecer de algumas outras formas. Eu dei um exemplo meio tosco, mas só para vocês entenderem um pouco isso. É comum que se busque responsabilizar o superior em casos de acidentes de trabalho ou acidentes ocorridos em circunstâncias mais específicas. Agora, se eu sou o gestor ou sou o superior daquela pessoa e o acidente ocorreu porque ele descumpriu o dever dele, o dever profissional dele, é razoável que eu seja punido ou responsável de alguma forma por aquilo que ocorreu ou por ter deixado ele naquela função? Não faz sentido. Por quê? Porque é razoável que eu presuma que as pessoas vão cumprir com as obrigações profissionais dela. Que elas vão seguir as regras técnicas, que elas vão usar o equipamento de proteção e coisas desse tipo. Então eu posso confiar que as normas jurídicas e as normas técnico-profissionais serão cumpridas pelas pessoas. Se elas não forem, isso resultar num fato potencialmente criminoso, eu vou aferir a responsabilidade de acordo com isso, mas não posso falar em criação de risco proibido quando há essa observância. Também ainda sobre risco proibido. Se o agente cria o risco, ele responde, a princípio, se tiver os outros dois critérios, ele responderá por aquela conduta do ponto de vista objetivo, pelo menos. E se o agente diminui o risco? Imagina, por exemplo, de novo, besta, mas tem uma pessoa na calçada parada e eu tô vendo que vai cair um piano em cima dela. Vai cair o piano, ela vai morrer. Eu vou lá, empurro ela e ela cai no chão e se machuca, mas escapa. O piano cai, de fato, e ela escapa do piano. A minha conduta criou um risco juridicamente proibido? Criou. Eu empurrei ela e ela sofreu lesões corporais por conta disso. Quebrou o braço, por exemplo. Só que a minha conduta diminuiu um risco que já existia. Eu vou responder pela lesão corporal? Não. Porque eu estou diminuindo um risco pré-existente.
Que risco era esse? O risco de morte dela pelo piano. Ah, mas quem criou o risco do piano? Bom, o cara que não tomou cuidado lá em cima que deixou o piano cair. Essa é uma outra discussão. Mas entendam isso. Se eu diminuo o risco, eu estou excluído da imputação. De igual maneira, se o risco já existe, eu agravo o risco, ou se eu antecipo a lesão ao bem jurídico, eu respondo por isso. Tá? Imagina, por exemplo, que uma pessoa esteja no topo de um prédio e ela esteja dizendo o seguinte: olha, eu vou me matar com uma arma na cabeça. E ela vai se matar. Ó, vamos matar. Eu vou lá e atiro nela. Não, mas eu vou... Veja, ele ia se matar de qualquer modo, era inevitável, não posso responder por isso. Não, por quê? Porque eu estou abreviando, estou antecipando a lesão ao bem jurídico. Certo? Então eu também, nesse caso, eu evidentemente respondo por isso, respondo pelo tiro, pelo homicídio, etc e tal. Tá? Sempre que eu abrevio ou antecipo alguma coisa ou incremento o risco, eu respondo por isso. O risco é tá? anterior. Porque... Eu pensei num arrependimento eficaz, mas ele é o resultado que você tem que ter. Eu não entendi, desculpa. É que o risco ele é anterior, Uhum. né? Depois veio para mim o arrependimento eficaz, mas ele é quando já tem o resultado. Sim, e o arrependimento eficaz não é causa excluinte do crime, é diminuição de pena. Sim. Você continua respondendo pelo crime, só que você responde de forma atenuada. Aqui, estou falando de uma hipótese na qual não era nem essa hipótese não era nem de risco pré-existente, porque você não tinha risco, ou quem criou a vítima se colocou em risco, tem outra discussão. Mas se o risco já existe, ele foi criado para uma outra pessoa, e você age para agravar esse risco, você responde junto com ela, por exemplo. Você adere àquilo. Tá? Essa é um pouco essa a ideia. Então, hipóteses de incremento de risco possibilitam a imputação penal. Avançando um pouco nisso aqui. Não é qualquer risco. Tá? É um risco que se realize no resultado previsto pela norma penal, previsto pelo tipo penal. Tá? Por que eu estou falando isso? E aí eu vou pegar o exemplo da ambulância de novo. Quando eu atiro na pessoa, eu crio um risco juridicamente proibido. O risco de que ela morra, mas que ela morra do quê? De disparo de arma de fogo. Quando ela é colocada na ambulância e morre por conta de um acidente, a minha conduta, apesar de ter criado um risco, não se realizou no resultado morte por disparo de arma de fogo. Ah, mas ele morreu mesmo assim. Morreu por conta do acidente. Então, também pela imputação objetiva, eu só respondo pela tentativa. Só que eu acho que essa é uma resposta muito melhor. Eu acho que ela é uma resposta mais precisa do que a resposta que o nosso código prevê. Por quê? Eu vinculo o resultado à conduta que eu pratiquei, independentemente do que vai acontecer para fora daquilo. Percebem? Eu crio um risco juridicamente proibido e esse risco precisa se realizar num resultado que seja vinculado à minha conduta. Eu atiro em alguém, a pessoa morre, eu respondo por aquilo. Eu atiro em alguém, a pessoa morre porque ela infartou ou porque ela teve qualquer outra coisa que não tinha nada a ver comigo, eu não respondo por aquilo. Eu atiro na pessoa e ela morre porque o hospital pegou fogo para onde ela foi levada, não tenho nada a ver com isso. Por mais que o resultado morte ocorra, respondo pelos atos já praticados, pela tentativa de homicídio, eventualmente pela lesão corporal, dependendo do caso. Tá? Mas eu vou ter que levar em conta outros critérios para analisar isso. Então esse resultado aqui ele precisa estar vinculado a esse risco que é criado. Isso também precisa estar dentro de um âmbito de proteção da norma específico. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui da doutrina clássica. No exemplo clássico de risco para a doutrina. Um sobrinho quer matar o tio. E ele sabe que tem uma como é que eu vou colocar isso? Ele sabe que tem uma floresta onde há diversos tempestades e raios, etc. e tal. E aí ele vai lá e fala com o tio: olha, tio, vai ali, leva o tio até a floresta, ou fala pro tio ir até a floresta. Então vamos explicar melhor. O sobrinho quer matar o tio. E ele vai lá e compra uma passagem de avião. Esse exemplo é melhor do que o outro. Ele compra uma passagem de avião, porque ele sabe que estão matando muito turista lá num determinado país. E manda o tio: tio, você não quer viajar e tal, não sei o quê. E o tio dele vai lá e morre, porque ele estava no lugar por conta da passagem. Ele tem relação com isso? Tem. Tem uma nexo de causalidade? Tem. Evidentemente tem. Comprar uma passagem aérea cria um risco de morte? Dar uma passagem aérea de alguém de presente cria um risco de morte? Não. Você não tem essa vinculação, essa questão aqui. Então acho que esse é um exemplo que deixa um pouquinho mais claro isso. O que é o âmbito de proteção da norma? Ele é um terceiro filtro, um terceiro critério adicional que é estabelecido para
determinar o alcance dessa imputação. Ele é chamado de âmbito de proteção da norma ou então alcance do tipo. Pensa numa pessoa um traficante de drogas que entrega heroína para uma outra pessoa. A pessoa vai lá e compra heroína. Essa pessoa se injeta com heroína e morre de overdose. O traficante que deu a heroína responde pelo homicídio? Não responde. Tem duas respostas possíveis para isso, pela imputação objetiva. A vítima se autocolocou em risco, então ela estava no âmbito de autorresponsabilidade dela, isso exclui a imputação da pessoa que entregou a droga, por mais que ele tenha contribuído diretamente para aquilo. Ou então você pode dizer que está fora do âmbito de proteção da norma. Por quê? O tipo penal de homicídio, como a gente tem aqui hoje, ele pressupõe que você não vá matar outras pessoas. Certo? Isso. A pessoa morrer de overdose porque ela mesma se injetou com base na droga que você forneceu, está fora desse âmbito de proteção. A ideia é evitar que as pessoas matem umas às outras, certo? Evitar que um terceiro viole o seu bem jurídico, um terceiro viole a sua vida. Então isso também estaria fora desse âmbito de proteção. Tá? São alguns dos critérios que a imputação objetiva traz. Eu sei que é uma coisa que fica um pouco abstrata e é meio... E de fato, não é tão simples e a gente também não está acostumado a ver isso. Vai precisar dar mais uma lida em casa com mais calma, vai precisar pegar uns exemplos melhores. Eu infelizmente, não consigo trazer muito mais coisa do que isso aqui, porque por conta do nosso tempo ainda preciso falar de mais algumas coisas, ainda que rapidinho. Mas é uma teoria que eu acho que é legal vocês darem uma olhada com calma em casa. Eu vou deixar meu e-mail com vocês depois, ou deixar aqui no quadro. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, eu também estou à disposição para ajudar, precisar de indicação de leitura, de livro, o que for, eu posso colaborar com isso, porque realmente não é uma coisa simples. Eu demorei algum tempo para conseguir, primeiro, minimamente começar a entender e depois começar a colocar isso em problemas mais práticos. Essa aula claramente não vai ser suficiente para que vocês compreendam isso com tanta clareza, vai se misturar entre os conceitos e tal, mas faz parte, não tem problema. Eu acho que o importante aqui é que vocês saibam que isso existe, tenham mais ou menos uma noção de onde isso está situado, para depois poder ler com calma e tal, e acho que é uma coisa que vale a pena olhar, porque é uma teoria mais moderna, uma teoria que ela tem sido discutida cada vez mais, aqui no Brasil ela já é bastante discutida na doutrina, mas ela tem ganhado um pouco mais de força com o passar do tempo. Ela está, então, aqui no âmbito da tipicidade objetiva. Vou fazer um diagrama melhor de tipicidade agora. Gente, isso aqui seriam as teorias que a gente chama de teorias de causalidade, né? A imputação objetiva não é uma teoria de causalidade propriamente dita, mas ela se relaciona com elas. Ela vem depois e acaba sendo um complemento para as teorias da causalidade. Veja que ainda estou falando aqui de fato típico, estamos falando de nexo causal, e agora vamos falar de tipicidade propriamente dita. O que é a tipicidade? É a subsunção, em linhas muito gerais, a subsunção do fato à norma. Tipicidade. Ela pode ser objetiva e subjetiva, como eu falei para vocês. E na objetiva, vou puxar uma seta aqui, tá? Não vai ficar muito bonito, mas vai dar para entender. Na objetiva, ela pode ser formal ou material. Então, vamos por partes. O que é tipicidade? É um juízo de adequação de conduta à norma ou de conduta ao tipo penal. É a perfeita adequação entre o fato concreto e o tipo penal incriminador. Isso que é um juízo de tipicidade. A gente tem dois conceitos que a gente usa, que são os preceitos, preceito primário e preceito secundário. Vocês já devem ter visto isso na doutrina angular. Preceito primário, o que é? O tipo penal, a conduta em si. O que é preceito secundário? A pena. Preceito primário, tipo penal, preceito secundário, a pena. O tipo penal ele é composto de elementos descritivos e elementos normativos. O que são isso? Elementos descritivos são aqueles elementos que integram o tipo penal e que podem ser apreendidos, verificados com um dos 5 sentidos. Então, eu olho, eu vejo, eu sei o que é alguém. Alguém de onde? Alguém do matar alguém, ou alguém da calúnia, por exemplo. Caluniar alguém, imputar alguém. O que é alguém? É um ser humano, uma pessoa. Eu olho, eu sei o que é uma pessoa, o que não é uma pessoa, porque isso é uma coisa que
nos é ensinado desde sempre. Todo mundo sabe o que é um ser humano e o que não é um ser humano. Não precisa de um juízo de valor sobre aquilo, não precisa de um significado jurídico, não precisa de uma avaliação profunda para determinar, para dar um significado. Há quem diga, e eu acho que essa é uma crítica que faz sentido, que na realidade elementos descritivos não existem, porque todo elemento pressupõe um mínimo de valoração, ainda que em maior ou menor grau, uma valoração jurídica ou não jurídica, mas todo elemento pressupõe um mínimo de valoração. E é verdade. A gente sabe o que é uma pessoa humana porque alguém já ensinou isso pra gente em algum lugar, porque alguém já valorou aquilo. Eu sei que isso é uma cadeira porque em algum momento alguém já me disse que isso é uma cadeira, que tem essas características, etc. e tal. Então, é uma crítica que é pertinente, mas a doutrina faz essa distinção entre descritivo e normativo. O normativo é exatamente o oposto. São aqueles elementos do tipo penal que integram o tipo penal, mas que pressupõem algum grau de valoração, algum juízo de valor sobre ele para que eles obtenham significado. Um exemplo, ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. O que é um ato obsceno? Não sei. Eu preciso valorar aquilo para entender. E em alguns casos pode até ser que essa valoração mude ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo, à medida que a sociedade vai se modificando, eu posso ter uma modificação de determinados conceitos jurídicos que dependem de valoração prévia. No caso do ato obsceno, a definição que se tem, o juízo de valor que se exerce sobre isso é algum ato que cause vergonha e que seja dotado de conotação sexual. Né? Essa é uma definição que o NUT usa, mas a princípio é isso. Né? Mas vejam, eu preciso valorar, eu preciso avaliar isso minimamente para determinar o que é um ato obsceno. Então, aqui na tipicidade, do ponto de vista objetivo, o que é uma tipicidade formal? Adequação típica, pura e simples. Tipicidade formal é a adequação típica, subsunção de fato à norma. Tá? Tipicidade formal. Tipicidade material, efetiva lesão ao bem jurídico. Aqui a gente retoma a ideia da insignificância e retoma a ideia do princípio da lesividade. Tá? Quando a gente fala de tipicidade material. Por quê? Se a conduta se adequar ao tipo penal, ou seja, se ela for formalmente típica, mas não causar lesão ao bem jurídico, ela é irrelevante do ponto de vista penal. Certo? Por conta do princípio da lesividade. Então, um furto de uma caneta, um furto de um pedaço de pão, um furto... Estou usando furto porque é um exemplo mais óbvio, evidentemente, mas ele não se restringe a isso. Eu posso ter princípio de insignificância aplicado a outros crimes que não o furto, que não os crimes contra o patrimônio. Né? Então, se a conduta não lesiona o bem jurídico, efetivamente ela não é penalmente relevante, ela não pode ser utilizada, não pode ser valorada do ponto de vista penal. Ela é irrelevante, realmente, para o direito penal. Então, você precisa ter um conteúdo material por detrás da norma que se pretende aplicar. E aqui, eu retomo aquela frase que eu disse para vocês no início, que a princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade material. Por quê? Porque não tem lesividade na conduta. Certo? Se eu só tenho crime quando eu tenho uma efetiva lesão ao bem jurídico, mas a lesão é insignificante, eu não tenho o quê? Eu não tenho tipicidade material. Então, a consequência jurídica da aplicação do princípio da insignificância, do reconhecimento da insignificância, é a exclusão da tipicidade material. Significa dizer, portanto, que num processo, por exemplo, a absolvição de alguém por reconhecimento da insignificância precisa ser nos termos do artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, que é por atipicidade da conduta. Se eu não tenho tipicidade material, eu não tenho tipicidade, a conduta é atípica. Assim como se eu não tenho adequação típica, ela é atípica. Assim como se eu não tenho dolo ou culpa, ela é típica. Por ausência de tipicidade subjetiva, por exemplo. Diga. O princípio da insignificância, não se aplica ao roubo, né? Não se aplica ao roubo, a princípio. Mas isso é uma construção que a gente fez. Se não me engano, tem até um artigo do Marco Aurélio Florencio Filho, no Boletim do BC Crime de 2013, que acho que ele discute a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao roubo. O argumento mas veja, o argumento é puramente valorativo. Não vou aplicar a insignificância no roubo porque o roubo é um crime grave, porque o roubo é um crime que é praticado com violência ou grave ameaça. Mas em nenhum lugar está escrito que o princípio da insignificância só vale para crimes praticados com violência ou grave ameaça. Né? Tem até uma discussão sobre isso, porque o STJ tem uma súmula, não vou lembrar o número dela agora de cabeça, mas existe uma súmula do STJ 514, talvez, 500 qualquer coisa, que diz que não se aplica o princípio da insignificância em crimes praticados contra a administração pública. Porque o bem... Hã? Então, crime tributário, na ordem tributária cabe. Mas há quem diga, por exemplo, que não... Aqui dirão, a súmula do STJ, perdão, que diz que não cabe a aplicação da insignificância em crimes contra a administração pública. E aí, uma pessoa, por exemplo, que furte uma caneta que pertence a uma repartição pública poderia praticar peculato, furto. Ou então que furte um cone, alguma coisa assim.
E você tem uma série de discussões. E é engraçado, porque não faz sentido, puro e simples, mas o argumento é, o bem jurídico é a administração pública, ele é um bem jurídico muito importante, ele nunca vai ser insignificante. Então, mais ou menos esse é o critério que utilizam para dizer que não se aplica. Mas se você procurar no STJ, existe, eu posso até mandar para vocês depois, decisões que reconhecem a insignificância em crimes contra a administração pública, a despeito da súmula. Mas aí eles dão uma volta dizendo que não, porque nesse caso aqui era uma coisa muito... e aplicam. Então, assim, não tem um critério de, tipo, aqui pode, aqui não pode. A gente tem construções jurisprudenciais nesse sentido. E um dos problemas, talvez, que a gente tenha é o princípio da insignificância é um princípio. Então, ele não está positivado na nossa lei em lugar nenhum. O critério que acaba valendo é o critério da jurisprudência, né? Que tanto que o STF fixa critérios como a reincidência para não aplicar a insignificância. Então, você cai... Valor mínimo, um reduzidíssimo lesividade da conduta, digo. Isso que é indeterminado. Aí vem a jurisprudência e troca um conceito indeterminado por 4. É isso. Por 4 conceitos indeterminados e incoerentes entre si. Porque mostra que ninguém entendeu nada. A história da reincidência para mim é muito forte. Você dizer que não vai aplicar a insignificância porque o sujeito é reincidente, mostra que você não entendeu nada do que nós estamos aqui faz 3 horas falando. Porque se isso diz respeito à tipicidade, qual que é a relevância dele ser reincidente? Reincidente é um agravante. E a própria existência da reincidência é discutível. Né? Isso já foi discutido no recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Eles entenderam que a reincidência é constitucional, mas até a reincidência é discutível, porque se não apenas perpétuas e se há a vedação do bis in idem, como é que alguém pode ser punido 2 vezes? Uma, quando pratica a primeira conduta e recebe aquela pena, e 2, quando essa primeira conduta é utilizada na segunda fase da dosimetria para agravar a pena da condenação posterior. Quer dizer, de alguma forma é um bis in idem. Primeiro você é condenado aqui e cumpre essa pena, e depois você usa esse mesmo fato da origem a um agravamento de pena na segunda fase e numa conduta posterior. Ou como uma reincidência, ou como aos antecedentes, por exemplo. Você tem outras discussões. Exato. E aí você vai só... Então teria uma discussão sobre isso. Mas, enfim, o STF já discutiu essa questão e entendeu que a reincidência é constitucional. Mas isso, de novo, ainda que seja constitucional, isso não tem nada a ver com a tipicidade, com a tipicidade material. Então, as coisas não são... Mas diga. Mas tem uma tese agora que essa questão da insignificância como oculta compensácio também, né? Como o quê? Desculpa. Como oculta compensácio. Seria como compensação pelo que o Estado, pela situação da pessoa em si, para reconhecer. Sabe se tem decisões reconhecendo isso? Então, eu vi só em relação à doutrina. Então, eu tive que falar alguma coisa sobre isso na doutrina, mas eu não vi nada disso na jurisprudência. Eles têm avançado um pouco na jurisprudência da insignificância. Apesar do Supremo, você tem visto decisões um pouco melhores com relação à insignificância. O grande problema é que é de fato um conceito indeterminado. Né? Então isso gera algumas dificuldades de aplicação e se convencionou achar que é uma coisa para crime patrimonial exercido sem violência. Né? Então, no roubo, por exemplo, dizem que não pode por quê? O argumento é, o roubo é um crime grave, ou então por quê? Para retomar a sua pergunta. Ou então porque o roubo é um crime complexo, que lesiona 2 bens jurídicos. Então ele lesiona o patrimônio e a integridade física da pessoa, né? Ou a liberdade por meio da ameaça, se você não tiver uma violência efetiva, e aí se entende que não. Mas assim, é um critério puramente discricionário. Estou dizendo, alguns bens jurídicos valem mais do que outros, e veja, de fato valem. Tem bens jurídicos de maior importância, isso é evidente, né? Mas em nenhum lugar está dito, ou não vejo fundamento concreto para que você exclua a insignificância de determinadas condutas. Teria que ser uma avaliação muito mais casuística, né? Muito mais caso a caso, até porque não é só o valor do bem jurídico, não é só o tipo de crime praticado, tem que ser levado em consideração. Né? Às vezes você tem condutas que seriam graves em abstrato, mas que no caso concreto acabam sendo um pouco mais simples e que não demandariam intervenção penal. Né? O furto de um cone, por exemplo, ainda que seja, diga, furto ainda, do jeito, mas... Sabe se há uma consolidação no sentido da atipicidade do furto de uso, por exemplo? Se há uma... Então, o furto de uso normalmente é considerado atípico. O problema que você tem é um problema de prova. O problema que você tem é um problema de prova, é o problema de quando isso vai ser pego, entendeu? Porque, como é que eu vou caracterizar um furto de uso? Como é que eu sei que é um furto de uso? Não, mas eu só tinha a intenção de. Só tinha a intenção de, a consolidação normalmente vai ser pela condenação. Se você for, imagina que alguém seja pego, a pessoa vai lá, furta um carro e é pego dirigindo aquele carro. Ele vai dizer, não, mas eu só tinha a intenção de utilizar. Isso não vai, você vai ter um problema de prova e ele vai ser condenado por esse furto muito possivelmente. Me parece que o furto de uso ele tem uma questão, porque o tipo penal de furto fala em subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel.
Se você não tem a intenção de subtrair, só tem a intenção de utilizar, você não teria dolo. E a conduta seria atípica por ausência de dolo, por exemplo. Mas, de novo, você tem um problema de prova. Tanto que, veja, se você furtar o carro e devolver o carro no lugar antes de ser pego, por exemplo, eu estou misturando duas coisas, estou misturando processo e penal, porque é o que acontece na prática. Mas se você furta um carro e devolve antes dele ser preso, antes de você ser pego nessa conduta, é furto de uso. Mas por quê? Os dois casos são furto de uso. Você pega dirigindo o carro, não afasta o furto de uso. Eu posso, de fato, só usando. Eu imagino assim, olha, eu quero sair daqui, putz, tem um carro ali que eu gostei, eu quero usar ele para ir para casa. E aí amanhã eu devolvo. Então, eu quero só dar uma volta com ele no quarteirão, para ver como é que é. E eu só pego andando no quarteirão. E aí, imagina que eu tenha conversado com um amigo meu, ele falou, vou pegar aquele carro ali, vou dar uma volta no quarteirão, e depois a gente devolve ele aqui exatamente onde a gente achou ele, porque a gente não quer levar ele para casa, a gente não quer tomar o patrimônio de outra pessoa. Vamos fazer? Vamos fazer. E se eu pego no meio do quarteirão... Professor, mas se o dólar é um dos elementos do tipo nesse caso de furto, quem deveria provar o Ministério Público. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas eles subvertem muito isso, a presunção de inocência e o ônus da prova no processo penal. Mas você tem total razão, você está correto. Mas é um problema de prova, vejam. Porque o furto de uso em si não é crime, por ausência de dolo. Se o crime é subtrair, eu preciso subtrair o bem com a intenção de me apropriar dele. Né? Subtrair pressupõe que eu tire de outra pessoa e me aproprie dele. Se eu não tenho intenção de me apropriar, eu tenho intenção de utilizar e devolver ele, eu não estou subtraindo. Mas o ônus da prova é de quem acusa. O ônus da prova é sempre de quem acusa. Né? Tem que provar que você tinha a intenção de ficar com o Sim, objeto. sim. E aí ele vai dizer o quê? Que a prova dessa intenção é o fato que eu fui pego dirigindo ele. E o que é uma falácia retórica, uma falácia argumentativa. Porque o fato eu posso ter combinado antes que eu ia. Percebe o problema? Mas é um problema de prova. É um problema de prova. Você disse que como você que está falando, você tem que provar o que você está falando. Então, mais ou menos, porque... Os professores e promotores pelo menos falam isso. Então, o problema esse é um problema de ônus da prova. Se você pegar o artigo 156 do Código de Processo Penal, ele vai dizer que o ônus da prova incumbirá quem fizer a alegação. O problema é que a primeira alegação que é feita no processo é a denúncia. E a gente trabalha num processo penal, pelo menos até o Supremo, para terminar de decidir essa questão da execução provisória da pena, um processo penal garantista, democrático e que presume a inocência. Né? O artigo 57 diz expressamente isso. Se o ônus da prova é de quem alega, a primeira alegação é do Ministério Público e o sistema é de presunção de inocência, bom, me parece que a única pessoa que tem que provar alguma coisa aqui é o Ministério Público. Né? Você tem até uma discussão na doutrina sobre isso, porque há quem diga que o Ministério Público precisa provar os fatos descritos na denúncia, e só. E há quem diga, e vai além, e tem alguns doutrinadores importantes que fazem isso, não me engano, não sei se o Madeira faz isso, Guilherme Madeira, não me recordo agora o nome, mas há uma discussão na doutrina porque há quem diga que, além de provar os fatos na denúncia, o Ministério Público precisa provar que o réu não agiu em excludente de ilicitude, em excludente de culpabilidade, ou seja, ele não precisaria provar apenas o que ele está dizendo, ele precisaria provar também que não existem outras circunstâncias que excluiriam o crime ou que isentariam o réu de pena. Né? Essa corrente, infelizmente, não prevalece, né, na jurisprudência, existe nem na doutrina, acho que é uma posição mais minoritária, então se entende que o ônus da prova é de provar aquilo que está escrito na denúncia. Mas mesmo assim isso acaba sendo muitas vezes subvertido na prática, né? Ou então isso acaba se perdendo no meio de uma discussão probatória, no sentido de que se você foi pego dirigindo o carro, é evidente que você tinha interesse de levar ele embora. Você não queria devolver ele. Você queria subtrair ele para você porque... Aí você pergunta, bom, mas veja, como é que você chega nessa conclusão? Não, porque você estava com ele. Eu falei, sim, mas para eu usar eu também preciso ficar com ele, né? Porque senão não tem como. Então, quer dizer, o argumento não faz sentido. Diga, você falou uma coisa? Não. Então, o argumento não faz sentido dessa forma. Então, quando a gente fala de tipicidade formal e material, essa é a discussão que a gente tem. Na tipicidade subjetiva, a gente vai ter dolo e culpa. E aí as modalidades. O dolo pode ser direto ou eventual, a culpa pode ser consciente ou inconsciente. Cada uma tem os seus requisitos próprios. Não vou dar dolo e culpa aqui, porque não vai dar tempo, e nem era a pretensão da aula mesmo. A gente só vai até a tipicidade objetiva. Então, são essas as questões, a princípio, que a gente tinha para trabalhar hoje. Acho que conseguimos concluir tudo. Ficou meio corrido no finalzinho, mas porque realmente não ia dar tempo se não fosse de outra forma. Queria mais uma vez agradecer pela oportunidade, agradecer pela presença, dizer que foi um prazer estar aqui hoje falar com vocês. Espero que tenha sido útil para vocês e permaneço à disposição. Se precisarem de alguma coisa, contem comigo. Tá bom?